E aí vamos para o segundo ponto. Por que então buscar a confissão de pecados? Salmo 32, que é a base aqui do nosso pensamento, verso 5, diz assim: E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, o alvo da confissão é Deus. Não ocultar os pecados ao Senhor, entendendo quem Ele é. Entendendo que tolice ocultar de um Deus algo que Ele sempre vai saber. Que tolice a minha, que arrogância a minha achar que Deus não está vendo. A consequência, então, é por que eu faço isso? Para encontrar o perdão. Salmo 32, o verso 5, a segunda parte diz: E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por que buscar a confissão de pecados? Porque eu quero perdão. A confissão se inicia, então, por um processo de reconhecer seu pecado. A partir do coração, nesse reconhecimento, buscar verbalizar diante de Deus a sua maldade. Mas isso não é simplesmente o ato religioso, por quê? Porque ele é feito a partir do coração, em espírito de arrependimento, na busca de encontrar a bem-aventurança do perdão. Deixa eu te mostrar por que isso. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. É interessante a gente entender isso porque nós precisamos entender que buscar, então, reconhecer seu pecado, buscar a bem-aventurança do perdão, passa, então, pelo processo de reconhecer seu pecado. Mas vem a grande pergunta: o que é pecado? Vou perguntar, mas e o que é pecado? No livro Somos Todos Teólogos, o pastor R.C. Sproul, ele dá uma definição de pecado. Ele diz assim, né? O breve catecismo de Westminster define pecado como qualquer falta de conformidade com ou transgressão da lei de Deus. Por um lado, há falta de conformidade. Por outro lado, há uma transgressão. A palavra falta é uma expressão negativa, enquanto transgressão é um termo ativo ou positivo. Ele diz assim, lembro frequentemente a expressão: você passou por cima da lei. Isso é pecado. O que é o pecado? Você passou por cima da lei, da vontade de Deus. Isto é a própria natureza de uma transgressão. É cruzar a linha, passar sobre um limite que é definido pela lei. Isso é o sentido positivo de uma transgressão. Por contraste, a falta de conformidade chama a atenção para uma falha ou um fracasso em fazer o que a lei exige. Sproul diz isso lá em seu livro Somos Todos Teólogos, na página 160, o livro aí de 2017. Quando eu peco, é sinal que eu tirei Deus do trono do meu coração. É naquele momento que eu fiz isso. Quando eu peco, eu arrogantemente tomei o lugar, e aí alguns afirmam, né, a respeito de Lúcifer, né, algumas pessoas falam lá no livro de Ezequiel, que na realidade o pecado daqueles reis foi semelhante, foi arrogância. Eles disseram assim, vou me centrar no trono de Deus, serei semelhante a Deus. Aqueles reis ali citados naquelas profecias. Desonrei a posição do Senhor como rei da minha vida. E eu como servo de sua autoridade. Isso é o pecado. Eu faço o que me agrada e não o que agrada ao Senhor. Essa é a raiz do pecado. O coração que ama o pecado tem em si essa raiz. Essa arrogância. Deus quer ser meu provedor de verdadeira satisfação, mas é a minha cobiça que me leva a duvidar da bondade de Deus. Por que eu caio no pecado? Porque eu duvido da bondade de Deus. Deus diz para mim, por exemplo, você jovem, não pratique sexo antes do casamento, guarde-se para o casamento. E você diz, não, Deus não sabe o que está dizendo. É óbvio que eu vou querer. Olha os meus amigos, o que é que eles dizem? Olha como é a minha vida. Não, eu não vou não, eu vou seguir minha vontade. Deus não sabe de nada. E Deus está dizendo, não, o muito bom de Deus para a sexualidade é você vivê-la dentro do padrão do casamento. O mundo diz, não, não é isso. Deus não sabe o que está dizendo. É mentira dele, igual a serpente. Não foi assim que Deus disse? Mas é porque Deus tem medo que você seja livre.
Essa é a raiz. Mas a palavra de Deus não é uma camisa de força. É um muro de proteção. Olha o mundo como está. Olha os efeitos do pecado. Olha o que nós temos escolhido na sociedade. E por isso, duvidar da bondade de Deus é a raiz que nos leva, então, à arrogância. Duvidar da bondade de Deus nos leva, então, a querer suprir, ao invés de suprir com aquilo que Deus criou e que viu que era muito bom, nós queremos ser supridos por aquilo que o nosso coração deseja, sem colocar Deus na equação. O pecado, meu irmão, é uma ofensa ao nome de Deus. O pecado é pensar o quê? Posso ser feliz em um caminho alternativo. Existe felicidade fora de Deus. Olha só, que loucura. Existe felicidade fora de Deus. Afinal de contas, a vontade de Deus não é tão certeira assim. Não é muito assim, não. Eu conheço uns amigos aí que estão se dando bem em determinados caminhos fora da igreja, fora da comunhão, fora da palavra, fora da fé. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse processo de confissão. No processo de confissão, então... Não, antes da gente falar sobre o processo de confissão, eu quero falar um pouquinho sobre contra quem a gente peca. E aí, contra quem eu peco para que eu precise buscar perdão? A gente às vezes reduz o pecado apenas ao próximo, né? A gente diz assim, eu fiz isso aqui, prejudiquei fulano. Não, meu pecado aqui foi contra fulano, não foi contra Deus. Na realidade, contra quem nós buscamos, contra quem nós pecamos, então? A gente entende, então, que o pecado é o filho da cobiça, que foi gerado no ventre de um coração. Ou seja, os 10 mandamentos. Eu tenho o primeiro mandamento lá dizendo que eu devo buscar a Deus como único, sobre todas as coisas. 9 mandamentos passam, o 10º mandamento é cobiça, não cobiçarás. Porque a cobiça é o lado invisível de todos os pecados externos. Por isso que Jesus ele diz assim, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Apesar de que o mandamento que diz não adulterarás, esse mandamento se refere ao ato externo. Mas a cobiça, o 10º mandamento, é o mandamento, o pecado que antecede todos os outros pecados. Porque você não está aqui simplesmente andando na rua, bem tranquilo, normal, vivendo sua vida, e pum, entra num motel e vai trair sua esposa. Que loucura, né? O cara que faz um negócio desse aí, ele deve ter um problema na cabeça dele, um parafuso a menos. Vai estar os parafusos dele que ele é um tarado, ele está meio louco. Até mesmo o cara que está lá fazendo coisa errada aí, como conhecido tarado, né, pessoal? Esse cara, ele já cultiva no seu coração determinados pensamentos cobiçosos, determinadas cobiças do seu coração. Então, a cobiça é a manifestação interna de todos os pecados que vão acontecer externamente. É por isso que Tiago, capítulo 1, do verso 13 e 15, ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.